Olá, hoje eu vou conversar aqui com a professora Giene de Mello. Ela é pedagoga, mestre em tecnologia, com ênfase em educação, doutora em educação e fez pós-doc em e-learning, na Universidade Aberta de Portugal. Então, ela é uma pessoa que tem um conhecimento bem vasto com relação à utilização de ferramentas virtuais na educação. Tudo bem, professora? Tudo bem, Sérgio? Quero agradecer o convite para participar dessa conversa hoje. É certo que todo conhecimento vasto, em termos acadêmicos, nem sempre dá conta desse momento que nós estamos vivendo, né? Mas pode apontar alguns caminhos. Então, eu agradeço por estar aqui hoje e compartilhar um pouco do que a gente vem estudando na universidade e que pode contribuir, assim, humildemente com esse momento agora, que quando nós pensamos em educação à distância, em tecnologia, nós jamais pensamos que passaríamos por uma pandemia, né? E que tudo isso se faria tão necessário neste momento. É verdade. Eu que agradeço, porque esse vídeo eu vou disponibilizar para os professores que trabalham comigo aqui em Saquarema, mais especificamente em matemática, porque por ser uma ciência exata, não se tem muita habilidade para tratar alguma coisa que foge daquilo que estão acostumados a fazer. Isso é normal. Então, eu preferi ter uma conversa com pessoas que têm um conhecimento maior do que o meu com relação a isso, para passar para eles como se pode construir uma ferramenta que venha a melhorar ou manter a qualidade da educação. E o seu trabalho que você tem feito com relação à avaliação do síncrono e assíncrono, para mim é muito importante, porque não adianta a gente entregar para o aluno uma quantidade muito grande de conteúdo sem, ao menos, pensar em como avaliar esse aluno, de que maneira ele vai avaliar esse aluno. Então, eu gostaria de saber da senhora, ou de você, é claro, como podemos trabalhar para fazer uma avaliação e qual seria o melhor caminho? Criar uma ferramenta nova ou se nós pudéssemos utilizar as ferramentas que já existem no mercado e que já é de uso comum pelos nossos alunos? Então, Sérgio, assim, não é possível falar de avaliação descolada do processo de ensinar e de aprender, né? Então, a avaliação é um elemento da didática, ele não pode ser pensado descolado de toda a prática. Então, quando nós falamos em avaliação, ele tem que ter é como se fosse um conjunto, né? Entre aquilo que eu planejei, aquilo que eu executei e como é que eu vou avaliar todo este trabalho. Então, o que eu tenho, o que me propus a estudar no meu pós-doutoramento e que eu aprofundei, eu comecei um pouco na minha tese de doutorado, que é trabalhar os elementos da didática, né? E quando eu trabalhei com educação à distância no doutorado, eu chego à conclusão, na verdade, assim, que o professor ele continua sendo professor, né? O trabalho dele ele continua sendo aquele mediador do conhecimento. Por outro lado, há uma reconfiguração do trabalho dele, né? Então, no meu pós-doutoramento, quando eu vou trabalhar sobre didática do síncrono e o assíncrono, e aqui, assim, para quem não conhece a nomenclatura, então, logicamente que alguns autores vão falar que nós estamos já na quinta geração da educação à distância e outros vão falar que nós estamos na quarta geração. Bom, a educação à distância não é nada novo. Nós estamos com uma série de dificuldades em pleno 2020, né, de implementar algo no campo da educação à distância, ou na educação online, ou atividades remotas. Né? Mas a educação à distância ela existe desde material impresso, né? Quando ainda existiam os cursos por correspondência. Então, não é uma coisa nova a educação à distância. A grande questão é que, à medida que as tecnologias elas foram evoluindo, novas possibilidades de interação, mediação, entrega, elas foram também sendo reconfiguradas e, logicamente, que também a prática do professor nesse sentido. Então, quando eu falo de síncrono e assíncrono, eu quero dizer
Síncrono, professor e aluno estão em espaços distintos, mas eles estão ao mesmo tempo. Como nós dois aqui agora. Eu estou aqui em Londrina, na minha residência, né, onde eu trabalho na Universidade Estadual, e o Sérgio está em Saquarema. Nós estamos em espaços distintos, porém, ao mesmo tempo. Né? E o assíncrono seria quando o professor e aluno não estão nem no mesmo espaço e nem ao mesmo tempo. O que eu tenho insistido neste tempo de pandemia? É preciso olhar que nós vivemos num país que ele é desigual, né? É um país gigantesco, nós temos uma diversidade não só cultural, mas também o acesso a alguns dispositivos, um grupo tem, outro grupo não tem. Então, é preciso que a gente olhe agora para o fazer do professor, que ele tem que olhar para esse contexto onde seu aluno está inserido. Né? Então, não dá para pensar em avaliação descolado de tudo isso. O que eu tenho dito nas últimas falas sobre isso é que há uma preocupação das secretarias e dos gestores, né, em tudo ser no síncrono. O aluno precisa estar naquele horário da aula com o professor e entregar a atividade, o professor avalia. Na semana passada, uma mãe me disse assim, olha, a professora devolveu meia-noite, ela deve ter ficado o dia todo, né? Para corrigir de todos os alunos, né? Então, o pai tem que fotografar a atividade e enviar para o WhatsApp dos professores, né? Tem alguns municípios fazendo isso. E tem que ser naquele mesmo dia. E o aluno precisa ficar online com a câmera aberta e fazendo interação ainda. Bom, eu devo dizer que não existe nenhuma receita para dizer qual é o melhor, o síncrono ou assíncrono. Lógico que quando eu estou aqui com você neste momento, nós temos uma capacidade de interação, né? Eu posso ver seu rosto, eu posso ver teu semblante, né? Então, assim, o aluno se sente mais perto do professor quando ele está em atividade síncrona, ou seja, não é o isolamento social o problema, mas eu consigo, né, me comunicar e ter mediações com o meu professor. Por outro lado, como nós vivemos nesse país que é extremamente desigual, que alguns dados vão falar que 40% das famílias não conseguem ter acesso às tecnologias, porque normalmente se fala assim, mas nós estamos falando de WhatsApp, e 97% das famílias têm um aparelho, né? Tem um smartphone. Ter um smartphone não significa que as pessoas tenham conexões, né? Que elas tenham uma capacidade de conexão para deixar esse aluno online desenvolvendo atividade síncrona. Então, quando um professor ele solicita que um aluno ele fique ali naquele tempo, naquele espaço, algumas escolas estão falando de 3 horas e outras estão falando de 4 horas. E se a criança não conseguir terminar, mas ela tem que entregar no mesmo dia, porque o professor tem que avaliar. Eu considero isso uma violência, né? Porque... Demais, né? Primeiro, a gente precisa entender que essa alteração do espaço, ela também tem um efeito psicológico. O aluno, ele deixou de estar naquela sala de aula dele, que é aquele ambiente todo organizado, a sua carteira, aquelas salas, as carteiras enfileiradas, um professor, né? E aí eu pego tudo isso e trago para a sala da casa dele, que ele tem mais 2 irmãos, o outro assistindo televisão, o outro também fazendo tarefa, às vezes também o pai também estuda, ou o pai também está de home office, fica todo mundo disputando. E aí forçar que esse aluno, neste tempo, desenvolva atividade síncrona, não é que não possa, é preciso olhar. Se você trabalha numa escola, que é uma escola privada, que você conhece, né,
como os teus alunos vivem, o ambiente que ele é propiciador para fazer isso, ok, mas senão não faz muito sentido. Então, eu não posso pensar o processo de avaliação descolado desse contexto onde esses alunos estão inseridos. Então, será que meu aluno está conseguindo fazer essa atividade nesse dia? Será que é necessário que ele entregue isso no mesmo dia para corrigir? Será que eu não posso fazer isso semanalmente? Acho que essa é uma questão. A outra, Sérgio, é um pouco dessa neurose que acho que todos nós temos em relação ao cumprimento dos conteúdos curriculares, né? Como se o aluno não ficar ali às 3 horas, 4 horas, ele não vai dar conta, né? E os pais estão assim extremamente ansiosos também, aqueles que podem acompanhar, porque isso é tudo muito novo, né? Porque também a gente não sabe a afluência tecnológica da família, né? Se o pai sabe mexer em algum dispositivo para ajudar o filho. O outro é a questão da infraestrutura que essas famílias têm, e mais ainda nas classes que são as classes desfavorecidas, que nós sabemos dos alunos, que a gente não sabe o nível de letramento das famílias, né? Então, será que o pai consegue ajudar o filho? E na outra live eu disse assim, né? Eu peguei um planejamento de uma professora de educação infantil e eu achei o planejamento muito bem elaborado, muito bem organizado. Agora você vai fazer isso, agora você faz um desenho do Covid, depois que você fizer isso, Eu, professora, pedagoga, eu achei muito bem organizado. A questão é, um pai que recebe esse planejamento de 3 folhas para que seja desenvolvido ali em 2 dias, para seguir um passo a passo, né? Como se fosse uma receita, um manual. E aí, logicamente, aqui que não é uma crítica ao que as prefeituras estão fazendo, né? A gestão municipal, estadual, algumas escolas. Até porque nós estamos aprendendo a fazer, e é um momento de pandemia, e as pessoas estão correndo atrás desse prejuízo, né? Só que aí eu acho que estão esquecendo que é um momento também de acolhida dessas famílias, né? Então, as famílias já estão em pandemia, já têm o isolamento, já têm o medo de perder o emprego, já têm o medo de ser acometido por uma doença e deixar os seus filhos, né? Por que é que a escola não pode ter um outro movimento, não tão preocupado agora com o cumprimento dos conteúdos, né? Então, essa tem sido assim a minha insistência neste período que nós estamos vivendo. É importante, você falou uma coisa que chama muita atenção, que quando a EAD chegou, com essa coisa toda de educação à distância, que mudou um pouquinho ali da LDB, voltando 20% dos conteúdos da universidade, podendo ser online, essas coisas todas, acho que ficou muito paralisado a EAD no nível superior. A coisa não desceu, não veio para baixo. E aí uma coisa que chama a atenção é como trabalhar com a educação à distância na educação infantil. A gente consegue até pensar no fundamental, um pouquinho no médio, muito bem no superior, porque a pessoa já sabe ler, já sabe interagir com o equipamento. Mas na educação infantil, como fazer isso? Né? Eu acho extremamente difícil, porque aí, primeiro, a criança ela não está alfabetizada e ela necessariamente precisa da mediação do pai para ler as instruções para que ela desenvolva alguma atividade. Logicamente que alguns pais conseguem, né? Mas hoje eu estava lendo aqui uma reportagem, inclusive que é de São Paulo, e os professores dizendo assim que 40% dos alunos não estão, na verdade, dando retorno das atividades, por causa de um determinado bairro, que as crianças não têm acesso. E eles tentaram também encontrar esses alunos e por meio dos endereços que eles têm na escola. Olha só que gravidade, né? Primeiro ele fala que
os números de telefone das famílias estão desatualizados. E que eles tentam e a informação não chega. Depois eles tentam pelo endereço, para tentar entregar isso de maneira impressa. O endereço também. Então, percebam o seguinte, nós não estávamos preparados, né, para isso. Então, é muito difícil que a gente comece a pensar em educação à distância no meio de uma pandemia, sem uma preparação, sem uma infraestrutura, sem uma organização. Então, assim, acho que nós não temos que ficar preocupados se uma criança de educação infantil ela vai reconhecer ou não a vogal, a sonoridade, vai reconhecer letras, se isso vai acontecer em maio, ou se isso vai acontecer em julho, né? Eu acho que nós temos que agora pensar em preservar vidas. E é isso, eu quero dizer o seguinte, então quando você pergunta, é possível fazer? Talvez, mas não com todas as famílias e não em todos os lugares com a educação infantil. E eu acho que não deveria ter essa preocupação com a educação infantil. Talvez com os anos iniciais, que aí eu acho que nós não temos que nos preocupar agora em cumprir conteúdo, cumprir carga horária, né? Para que essa coisa assim, né? Porque parece que isso é mais importante do que, né, a qualidade daquilo que você está enviando, se isso tem algum significado para esse aluno e para essas famílias agora, do que criar mais um momento de estresse. Talvez o aluno, a partir dos 10 anos, ele já consiga desenvolver algumas coisas mais elaboradas. Só que aí, lembrando, não basta só o aluno ter um nível de letramento, é preciso que ele tenha também o dispositivo e a rede, né? Então, são uma série de elementos que nós não podemos pensar assim automaticamente, vamos fazer essa transposição didática. Eu pego tudo isso e transformo agora na EAD. E quando você diz assim, nós vamos criar, a gente não tem tempo para criar nada, porque nós estamos trocando a roda do carro com o carro andando, né? Mas tem muita coisa pronta que o professor pode aproveitar. Existem muitas plataformas, existem muitos objetos de aprendizagem, né? Então, o professor não precisa ficar reinventando a todo momento. Há umas 3 semanas atrás, e de alguns municípios aqui da região de Londrina, e aqui a gente tem municípios muito pequenos de regiões que são rurais e tal. E eles começaram a desenvolver um trabalho assim, quando me avisaram, eu falei, não, por favor, não façam isso. Olha o que vocês estão fazendo. A mesma ideia do WhatsApp ter que... E depois eles alteraram e me mandaram as atividades, que inclusive uma orientanda de mestrado minha é desse município. E eles fizeram uma coisa sensacional. Eles estão agora retomando as brincadeiras dos pais e dos avós com as crianças, né? E a criança, assim, o que eu percebi pelos vídeos, né? Que a criança não tem habilidade nenhuma com aquelas brincadeiras que os pais faziam e que os pais relembram, e inclusive tem muita habilidade para fazer. Gente, isso é retomar história, isso é leitura, isso é escrita, né? Isso é manter um elo de convivência entre pai e filho, né? Porque você fortalece esse laço. Então, por que a gente tem que se preocupar tanto em manter essa rigidez do currículo neste momento? Então, existem muitas alternativas sendo criadas, mas é preciso que o professor pense assim, qual é a função da escola, né? E qual é a função da minha disciplina agora? Se eu tenho que trabalhar matemática, Sérgio, nós temos tantos dados sobre o Covid para trabalhar, dá para fazer assim uma infinidade de operações, dá para pensar no projeto, né, da sua região, da sua cidade, comparar, pedir para o aluno levantar dados, né? Então, por que a gente não pode aproveitar esse momento que ele seja mais significativo, inclusive para a vida das famílias, para a vida desses estudantes que nós estamos atendendo? Exatamente. Professora, assim, já indo para o finalzinho da nossa conversa aqui, o que pode tirar de bom todo esse processo
é que precisamos pensar no futuro. É claro que agora estamos num momento de grande crise, mas podemos aproveitar essa necessidade e começar a planejar uma coisa mais adequada para o nosso dia a dia, mesmo sem necessidade de parar por causa de pandemia, mas já pensar em alguma coisa a longo prazo. Sérgio, eu acho assim, que nós não vamos sair iguais dessa crise, né? Já tem uma nova frase Com agora na certeza. mídia que chama o novo normal, né? É um novo, quer dizer, não é normal, é um novo normal. Mas eu acredito nessa possibilidade, a gente se refaz, né? E eu estou vendo mesmo aquelas pessoas assim que odiavam a educação à distância, que eram avessas à tecnologia. E eu que trabalho com isso já há mais de 20 anos, né? Que era assim, nossa, isso aí é coisa para perfumaria, isso aí nunca vai chegar. Agora está nos obrigando a utilizar, mesmo aqueles que desconhecem, mesmo aqueles que são contra, né? Nós estamos fazendo reuniões pelo Zoom, pelo Meet, eleições de departamento. Nós estamos fazendo quase tudo online, né? Estamos aqui desenvolvendo uma série de coisas. E talvez não fosse a pandemia, Sérgio, nós não íamos nos conhecer e nós estaríamos fazendo essa fala agora, né? Exatamente. Então, eu acho que tem alguns filósofos vão dizer, vão dizer o seguinte: é aquela areinha que entra na ostra que se transforma em pérola, né? Que ela precisa dar um jeito, né, naquela areia, Exatamente. naquilo que é um empecilho ali, que vai se transformar, na verdade, em uma joia. Então, talvez esse momento para nós, que é esse momento, né, tão duro, né, que é um momento sofrido, todos estão tendo que dar um jeito, sabendo ou não, mas talvez sejam projetos muito interessantes. E talvez aquilo que o professor, e eu sempre digo isso na minha fala, quando você vê que os gestores de escolas são dados CGI, e eles falam que 77% dos gestores de escolas reclamam da qualidade dos equipamentos no Brasil e da internet, né? E que o professor, quando ele quer usar alguma coisa, quase 50% tem que usar o próprio dispositivo. Talvez agora isso comece a fazer sentido, porque a própria gestão e os professores nunca se deram muito conta e exigiram isso enquanto, né, material de trabalho, enquanto ferramenta de trabalho para o professor. E talvez agora a gente comece a pensar o quanto as escolas precisam mesmo investir nisso com ou sem pandemia, né? Não dá para nós vivermos Isso. mais nesse mundo das paredes, né? E esquecendo as redes. É impossível nós vivermos dessa forma. Então, eu acho que muitos frutos vão surgir desse momento e tem muita coisa bonita acontecendo, tem muitas alternativas. E aí também acho que nós temos que pensar que não é só a tecnologia. Porque eu até disse na minha outra fala que assim tem município entregando marmita literária, né? Com livros de história para as crianças, com pintura, com tinta guache, então, se nós não podemos de uma forma, vamos fazer de outra. O que eu acho que a gente não deve é abandonar as nossas crianças Isso. neste momento. Isso aí. Isso nós não podemos. Agora, Exatamente. também nós não precisamos ser reféns somente da tecnologia, já que isso não vai ser resolvido em um mês, em 2 meses. Nós precisamos criar alternativa. E aí, cada município, cada escola, cada professor é que sabe da realidade, né? Não tem uma fórmula mágica, por mais que tenham estudos, né? Acho que você pode se inspirar em algumas experiências, né? E aí eu estava dizendo para a professora de educação infantil, olha, o fato de você estar em contato com os pais agora todos os dias, olha que você nunca mais vai ficar sem esse contato. Por quê? Porque agora você pergunta, pai, seu filho está fazendo? Eu falei, professora, quando que você fez isso? Ai, nunca. Eu falei, então, só este movimento, ele já é um movimento salutar
e importante nesse momento. Então, eu penso que o trabalho do professor, e quero crer nisso, né, vai ser alterado depois dessa pandemia. Penso que o trabalho das escolas, penso que o que nós estamos fazendo em termos de formação, porque isso que você está fazendo aí é criar um dispositivo de formação, né? Então, eu acho que tudo isso vai ter um efeito, não tão a curto prazo, mas a médio e longo prazo, no trabalho docente. Espero que aconteça realmente isso que você disse. Foi muito bacana esse papo, foi muito legal. Eu tenho certeza que vai render frutos aqui para Saquarema, para o nosso município. E como você disse, que assim, é até chato falar isso. Apesar da pandemia, foi muito bom que isso tenha acontecido para eu poder conversar com pessoas que tenham conhecimento, que realmente sejam pessoas que estão estudando em cima disso, estão pesquisando, e ter a oportunidade de conversar com você em condições normais não seria possível. Acho que é uma grande oportunidade, porque estamos todos no mesmo barco, Sérgio. Quem estudou, quem não estudou, precisamos nos ajudar agora, porque acho que é um tempo também de resgate de solidariedade, né? E não seria justo alguém que faz uma Isso. dissertação, uma tese, né, não contribuir com este momento, né? Acho que seria, inclusive, desumano. Eu agradeço a sua presença, o seu bate-papo. Muito obrigado. É um prazer ter você aqui comigo. Eu agradeço, Sérgio. Muito obrigado pelo convite e espero que contribua de alguma forma aí para o trabalho de vocês aí em Saquarema.